Olá, tudo bem com você? Aqui é mais uma live, do Drop CCA e a nossa mensagem hoje é: quem é Deus? Faltam-nos palavras para dizer tudo quanto Deus é. Mas Langston, um teólogo batista, ele arriscou aí uma definição. Ele disse: Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Vamos olhar mais atentamente para essa definição. Deus é um ser espiritual, isto é, invisível aos olhos humanos, naturais, mas percebido pelo nosso espírito humano recriado. Isso fala da sua natureza. Deus é um ser perfeitamente bom, e isso fala do seu caráter, da sua excelência moral. Deus é perfeito em todos os seus atributos. Deus é santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso, benigno, longânimo, fiel, eterno, enfim, Deus é muita coisa, Há muitas áreas do caráter de Deus. Deus é criador, lá a declaração de Langston diz que ele cria, então ele é criador. Ele criou o universo, Deus criou a raça humana, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia não começa explicando quem é Deus, de onde ele vem, não. Ela simplesmente começa relatando o ato criador dele. A criação por si só aponta para o Criador. Deus deu origem a todas as coisas. Deus é a explicação de tudo quanto existe. Deus também sustenta a sua criação. Deus não criou e abandonou a sua criação como alguns pensam. Pelo contrário, ele ama a sua criação e provê para as suas necessidades. Veja, antes de criar o homem, Deus criou o planeta Terra, com toda a sua biodiversidade. Ele preparou cuidadosamente o lugar onde os seres humanos iriam viver. Ar, água potável, alimentos adequados e variados, estações do ano, sol para produzir o dia, a lua, as estrelas com sua luz suave para a noite, chuva para regar as plantas e assim por diante. Deus é incomparável. Outro conceito, da definição aqui: Deus governa sua criação. Sim, ele é o dono de tudo quanto criou. Ele administra todo o universo, mas quando criou o homem aqui na terra, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine, ou seja, governe ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus delegou a autoridade, o governo da terra ao primeiro homem criado por ele, Adão,
e toda a sua descendência. Essa delegação de governo foi por um tempo determinado por Deus. O Salmo 115, versículo 16, declara: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Que nota nós podemos dar ao homem por sua gestão sobre o planeta? Que dizer quando vemos a poluição do ar, da água potável, a modificação genética dos alimentos, o uso de herbicidas altamente tóxicos, os produtos tóxicos colocados nas rações para os animais que nós comemos, manuseio displicente do lixo tóxico e radioativo, enfim, são tantas coisas que estão erradas aqui no planeta por culpa do homem, porque a ganância tomou conta do coração de muitas pessoas. Veja, Deus é espírito, é invisível ao olho humano, e o que é invisível deu origem ao que é visível. Veja, né? O espiritual, o invisível, deu origem ao material, ao visível, palpável e tangível. Deus cria falando, e ele fez isso lá no início, né, em Gênesis. Por exemplo, disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Ao firmamento Deus chamou céu. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto de águas. Deus também disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos também vão produzir aí as sementes, né? Então, as sementes que produzem o fruto e que gera uma nova árvore. Então, da mesma forma, foram criados os luminares, o sol, lua e estrelas. Também foram criados os animais, vertebrados, invertebrados, os que vivem na terra, os que vivem na água e os que voam no ar. Veja, Deus cria e sustenta através do poder que há em suas palavras. Deus e sua palavra são um só. Onde está a palavra de Deus, ali ele também está. Por isso que nós enfatizamos tanto a importância de se conhecer a palavra de Deus, de confessar a palavra de Deus, de tomar a palavra de Deus por verdadeira. E aqui estamos falando da Bíblia Sagrada. No Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era a palavra, o Logos, ou o Verbo. Ele, o Verbo, ou a palavra, ou o Senhor Jesus Cristo, estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. No princípio, na criação de todas as coisas, Jesus, pré-encarnado, estava com o Pai, criando juntamente com ele. Um dia, no tempo certo de Deus, algo tremendo aconteceu.
O Deus Palavra, o Deus Verbo, se fez carne, se fez homem, a fim de habitar aqui no planeta Terra dos homens, com a missão específica de redimir, salvar todos aqueles que crescem em sua mensagem. O centro da mensagem de Jesus foi: arrependam-se dos seus pecados, creiam em Deus que me enviou e creiam em mim. Aquele que crer será salvo da condenação eterna. Arrepender-se é dar uma meia volta e convergir para Deus, é fazer um retorno, né? Você converge para Deus e para a sua palavra. Crer é confiar que Deus é quem Ele diz ser, é confiar que Jesus é quem Ele diz ser. Crer em Jesus é praticar os seus ensinos. Crer é se tornar filho, filha de Deus. Crer é ser herdeiro, herdeira de todas as bênçãos de Deus. Crer é ter o seu espírito humano recriado por Deus para ser habitação do Espírito Santo. Crer é fazer parte da família de Deus aqui na terra, a sua igreja, o corpo de Cristo. Ser filho, ser filha de Deus é ter a autoridade delegada para governar aqui na terra sobre circunstâncias adversas e fazê-las reverter em nome de Jesus. Para chegar ao Pai, você precisa vir primeiro a Jesus em fé e confessando-o como Salvador e Senhor pessoal. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você já fez isso? Você já fez essa declaração, essa confissão de fé? Se você fez, glória a Deus, aleluia, mantenha-se firme no caminho da salvação, no caminho da justiça eterna. Se você não fez, faça-o agora mesmo, não deixe para depois. Esta é a maior decisão da sua vida, porque ela determina a sua eternidade. Determina onde você vai estar na eternidade. Amém.